nos próximos minutos. Então, que a gente foi olhar pela câmera, a gente viu a cadeira andando. A hora que a gente foi investigar, as plantas se mexiam o tempo todo. Que diz que o piano toca de madrugada, né? Sem Esse episódio contém relatos baseados em fatos reais. Conteúdo perturbador será mencionado. Salve, salve, meus queridos peregrininhos da neblina! Como vocês estão? Só na névoa aqui pra vocês. Quem tá falando hoje é o Vini. E aqui é o Lucas. Boa. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, cara, tranquilão. É? É. Mente, coração, bolso. Tudo bala. Tudo 10. Tranquilão, flutuando. Nossa, se tiver... Viajando na maionese. Se tiver melhor, estraga? Não Acho que sempre pode ser melhor. Quem que inventou sempre isso? pode ser pior melhor também. Estraga. Pô, tem R$1 milhão, tá aqui outro R$1 milhão. Não vai estragar a vida de ninguém. É verdade, cara. Não tem... É infinito pra cima e infinito pra baixo, né? Tudo é possível, né, cara? Então melhor ir sempre infinito pra cima. Isso. Foguete. É isso aí, foguete não dá ré. Isso aí. Quer partir pro relato? Vambora. Vamos. Esse relato é interessante porque ele é... Anônimo. O primeiro relato anônimo que a gente tem. Uhum. Então... Estamos chegando... Não pra ninguém aí, né? Estamos chegando nos relatos big deal. Coisa importante. Isso. É isso aí. Bora. Vamos lá. Pum. Então, já trabalhei por várias escolas, né, de Campinas e tenho vários relatos, né. Inclusive, existe uma sala ali embaixo de uma escola, no piso de baixo, e uma das funcionárias disse, nossa, tava tudo bagunçado lá na minha sala. No que a gente foi olhar pela câmera, a gente viu a cadeira andando. E isso, tem pessoas que falam que conforme passou um caminhão, um ônibus na rua aconteceu, né? Mas a gente não sabe o que realmente foi. Mas a cadeira andou e não tinha ninguém, estava no escuro. Também tem alguns relatos de pessoas que ouviram rodar descarga, né? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas atribuem a isso, né? E tem sempre aquele lado positivo e fica falando outras situações. Um dia a porta se abriu. E a hora que a gente foi ver na câmera, investigar, né? Porque não tinha sinal de arrombamento. A hora que a gente foi investigar, as plantas se mexiam o tempo todo, então a gente não sabe se foi um vendaval mesmo que abriu ou não, né? Mas não tinha ventado próximo a esse dia. Então é tudo muito complicado às vezes. Inclusive dizem que tem escolas aqui de Campinas que diz que o piano toca de madrugada, né, sem ter o miolo ali do piano, o piano com defeito, mas ele toca também de madrugada. E aí? Caramba, né? Esse foi muito legal, né? Poltergeist total. Então... É. E eu acho que não é exclusivo das escolas de Campinas, eu acho que todo piano, ele já vem amaldiçoado. É verdade, se você compra um piano, né? É. Cara, a maioria dos pianos são velhos, né? Os pianos são sempre meio velhos, antigões. E, tipo, quantos pianos são feitos por ano? Não muitos. Nossa, é verdade. Né? A maioria é velho. E é um lugar muito bom pra você ficar, seu fantasma. Então, você escolhe, sempre. você quer um que seja mais da música clássica, um que toque um Bruno Mars. Você compra o piano, já escolhe o fantasma, eu acho. Porque, o que tem de história de piano que toca... Gente, e cadeira? Não, e assim... A pessoa viu a bagunça, viu a cadeira, foi olhar na câmera, mexeu sozinha. Não, isso é muito estranho. A coisa da câmera é o que Nossa, mais gente. bate, né? A câmera, quando tem uma prova dessa, fala que foi o caminhão passando na rua, uma cadeira pesada. Eu nunca ouvi falar disso. Tipo, tem que ser um caminhão monster, né? Tem que ser um terremoto pra cadeira ser levada assim, cara. Acho ainda curioso que a pessoa tem imagem pra poder olhar, né? Poder ver e simplesmente ver que
Não foi nada, mano. Nunca, tipo, é sempre um piano, né, cara? Nunca é uma guitarra. Imagina uma guitarra fantasma, que legal. Uma bateria tocando um Black Sabbath. Ia ser muito legal uma guitarra fantasma, mano. Putz, tem que ter um... Se eu virar um fantasma, eu vou numa guitarra. Então, tá prometido, galera. Show. Eu bato palma. É o que eu sei fazer. Se pá, flauta, né? Flauta fantasma. Eu gosto de cantar, que tem aquelas gaitas, tipo gaita daquelas prisões, que os caras tocavam gaita, né? Tipo Alcatraz. Isso pode ter umas coisas fantásticas, assim, já ouvi falar. Eu lembrei eu vi esse relato, eu lembrei de um vídeo do pessoal entrando numa ala abandonada de um hospital e que a cortina abria também. Nossa. Eram três funcionários de um hospital. E eles estavam andando ali dentro e a cortina meio que abriu. Caiu umas coisas assim. Meu Deus. Caramba. Muito bizarro. Tem aquele vídeo que o cara cumprimenta a menina, tipo, no hospital, né? Que entra, tipo, uma velhinha no hospital, só que não é ninguém, eles só cumprimentam o nada, assim, o ar. A gente já falou disso aqui? Não sei se a gente falou disso. Ou a gente falou em off. Mas esse vídeo, acho que a gente falou em off. Esse vídeo é muito bom, mano. Vamos colocar no Instagram. Que ele preenche a informação da velhinha. E só tá certinho. ele lá. Só tá ele lá. Tipo, abre a porta. Não, e ele abre até aquelas traves de cinema que tem a fita pra fazer o corredor. E ele abre e deixa a pessoa passar e depois ele vai lá e fecha de novo. Isso é muito legal. Nossa, é muito misterioso. Queria agradecer a nossa ouvinte que trouxe o relato. A Ana. Isso. Nossa, muito, muito legal e muito assustador, meu. Total, cara. O poltergeist polter vem de barulho, né? No alemão, barulho. E geist vem de ghost, tipo fantasma. Sim, eu sei disso por causa do caso das pedras. Só que eu não falei no episódio, mas eu falo agora. E aí fica um mistério, né? Porque os fantasmas que a gente trouxe aqui, a gente meio que sabe de onde veio, né? Dos hotéis mal assombrados. Agora, o poltergeist que você trouxe no outro episódio e o que provavelmente pode ser que esteja nessa escola, né? De onde vem esse poltergeist, né? Acho que ele não veio de uma morte, do evento traumático, né? Não sei. Será? Será que pode ser uma coisa demoníaca, assim? Outro ser de outra dimensão? Uma coisa mais... que nunca foi um humano? Não sabemos, né, meu? Não dá pra saber. A gente vai acabar pesquisando, né? A gente vai acabar trazendo isso. Que tipo de ser invisível que pode ter, né, cara? Quantos seres invisíveis existem? Porque a nossa visibilidade, a gente só vê uma certa fatia da luz, né? Das frequências. É possível que tenha coisas que não estão na nossa frequência, nem de auditiva, nem de visual. Tem aqueles vídeos também que às vezes as pessoas relatam de fantasma e que você vê meio que uma sombra. E eu não sei, nunca levei muito a sério, mas é bem comum isso, ter uma espécie de sombra. Às vezes é isso, a câmera capta uma coisa que a gente não consegue ver. Ou capta em infravermelho, né? Ou aqueles spirit box que capta outras frequências que o nosso ouvido não consegue captar. Daí tem umas vozes estranhas, né? Nossa, é verdade. Aquele filme Vozes do Além, já assistiu? Não. Com Michael Keaton? Não. Ele tem uns anos já. E ele fala sobre isso, que é vídeo e rádio que você tem, que ele é justamente sincronizado para captar essas frequências, né? Ele capta a voz de fantasma como se fosse uma frequência mesmo. É um filme bem legal, bem assustador, assim. E mostra meio que um lado como se fosse uma ciência, meu. As pessoas estudando e comprando aparelho. É bem louco o Vozes do Além. E é mais ou menos isso. A gente tem uma tecnologia muito boa de ver frequência atualmente, né? Tanto que a gente vê até composição de estrela, composição de planeta, pelas frequências diferentes que a gente vê. Que nunca é pela luz natural que a gente consegue ver. É sempre infravermelho ou... verdade. É captação de dados, né? Capta dados e converte pra imagem pra gente, né? Isso é interessante, né? Nossa. Eu acho que é possível, mano, que tenha coisas que a gente não vê. Que nem bactéria. A gente não sabia que existia bactéria porque a gente nunca viu. Daí do nada a gente criou um instrumento que era capaz de ver elas e simplesmente começamos a levar elas a sério, né? Antes a gente atribuía uma coisa X. Falava que era uma maldição, uma coisa assim. E a gente deu uma explicação científica para o que é o fenômeno, né? Às vezes a gente consegue fazer isso mais pra frente com esse tipo de relato, de aparição. Mas se a cadeira mexeu sozinha com câmera olhando, realmente é uma coisa que aconteceu, um fenômeno. E a porta que abriu sem arrombar? Ou as coisas bagunçadas, né? Esquisito. Será que a música do piano é boa? Será que ele sabe tocar? Ou será que ele toca mal?
Putz, meu. Será que ele melhora com o tempo a habilidade dele? Será que ele vai... Às vezes ele tá praticando, né? Então. Será que melhora com o tempo? Começa no do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso. Ferreja que... De repente, Beethoven lá. No fim tá mandando aquela música tema do Interestelar, que é trend em tudo que é mídia social, TikTok, Instagram, aquele Interestelar arrasandão assim, ó. Às vezes é isso. Ou ele coloca uma música engraçada, né? Isso é interessante. Galera, pode mandar pra gente, né? Sempre estamos abertos a novos relatos. Isso. E o meu telefone é o 19992198987. Repita. 19992198987. Tá bom, galera? Pode mandar de você, ou do seu parente, do seu amigo. Se não quiser ser reconhecido também, pode mandar. A gente coloca essa voz que vocês acabaram de escutar. A gente mantém no Cilijo. Isso, vocês podem inventar o seu nome, que nem a Ana inventou o nome dela. Tá isso. E quiser mandar no Instagram também, né? Todas as mídias sociais a gente tá de olho. Isso aí. Demorou? Demorou. Vamos pro tema? Let's go! Vamos. Let's go! Hoje eu quis trazer... Nossa, eu tava muito afim de trazer esse tema. Eu tava querendo ir pra esse lado fantasioso faz um tempo. Que a gente teve Dyatlov Pez e teve Antônio Vilas Boas, um monte de coisa baseada em fatos reais. Esse também tem um relatinho, mas ele é muito baseado, é como se fosse vampiro, fantasma, ele tem um background meio fantasioso. Eu tava louco pra trazer. É mais folclórico, né? Isso. E esse é um folclore pirata. Mentira. Sério? É muito conhecido. Eu vou trazer hoje a história do holandês voador e o seu capitão Davy Jones. Eu não acredito nisso. Cara, no último episódio, eu falei assim, lembra que, sabe, tem transportes fantasmas, que a gente tava falando do ônibus do Sete Além? E daí eu falei, tem navio fantasma, tem mula sem cabeça, tem motoqueiro fantasma, tem vários transportes fantasmas. Daí eu falei, é o Davy Jones, né? Eu acho que a gente falou. A gente citou isso, tipo, depois do episódio, a gente falou, só nós. Eu pesquisei os navios fantasmas e também tem muita coisa cabulosa. Muita coisa cabulosa. E eu quero muito trazer, mas hoje eu quis trazer um negócio mais fantasia, porque eu fui pesquisar essa história e ela tem uma origem, ela tem uma explicação. Ela teve um avistamento em 1948. Eu fui muito atrás da internet pra achar. Tem um relatório, Marinha Britânica que achou. Mas eu preciso pesquisar e ir atrás desse relatório. Imagino que vai ser um negócio um pouco mais frio, mais detalhado. Então, vai precisar dar uma enfeitada. Caramba, mas o relato que eu trouxe é o primeiro avistamento. E esse também foi documentado. Tiveram 13 testemunhas que viram. Sério? 13? 13. Tinha que ser. É um número bom pra ter testemunhas, né? De um navio fantasma. Então... E fico pensando, se fossem 9, ia acabar dando um Dyatlov Pez, assim. Exatamente. Eles iam acabar parando num... Cara, eu conheço uma história de navio que é meio Dyatlov, assim. Que morreu todo mundo no navio, ninguém sabe por quê. Isso, tem um monte, assim. É o SS Morgan. Que eles foram pelo Ártico, né? Caraca. Meu, se você pesquisa a fundo essa história, é arrepiante, meu. É muito louco. A gente vai trazer. Vamos construindo hype. Cara, tudo que é na marinha é arrepiante, né? Essa coisa ainda mais antiga, essa época, tipo, 1/3, porque o meu irmão tava jogando Black Flag ontem, e daí eu procurei coisa de caravela, essas coisas. 1/3 dos navios não voltavam, simplesmente eram engolidos. Eu não sabia disso. Comidos pelo mar, como eles falavam antigamente. Não, e é por isso que tem tanta superstição, né? Tem muita superstição. Se você traz mulher é mau agouro, se o cachorro é 3 pernas é mau agouro, se o cara perdeu um dente é mau agouro. Tudo é mau agouro, mano. Tudo é meio superstição, né? Sereia, que eles ouviam falar. O mito do Kraken também, né, meu? Eles acreditavam que o mundo, ele chegava numa beirada, era monstro, né? Tipo, depois de um tempo tinha só monstro depois do oceano, né? E todos os mapas antigos têm monstros aquáticos. Eles têm um limite, né? E você sempre vê monstros aquáticos dentro dos mares, nos mapas antigos. É tipo uma... É tipo uma decoração. E tem muito mito relacionado, né? Na Grécia Antiga, os caras já tinham medo de ir pro mar aberto, porque tinha... os ciclopes, né? Os ciclopes eram filhos do Poseidon, então eles estavam no meio de umas ilhas. Tem de tudo. E eu acho muito legal a gente pesquisar coisa do mar,
Porque o pessoal fala que a gente conhece, sei lá, 30% do que tem da vida marinha, assim. Tem muito mais lá embaixo, no escuro, aqueles peixes bioluminescentes. Tem um que a cabeça dele é transparente, o olho dele fica dentro. Sim. Cara, tem muita coisa bizarra que ainda dá pra trazer. Eu gosto muito do mar, assim. Então eu quis trazer aquele blobfish, né? Aquele tipo uma geleca. Você já sabe, não. Você não sabe esse cara? Ele é muito feio, ele parece uma geleca, ele chama blobfish. Mas é porque o habitat dele é numa pressão tão grande que quando a gente traz ele pra superfície, ele explode, ele vira uma geleca. E lá embaixo é bonitinho, é um peixe normal, mas quando a gente traz pra cá, ele vira uma geleca, feiosa. Todo mundo tem foto disso aí, do blobfish, é sempre a mesma foto. Que doido. É. E tem aquele moonfish também, que ele não faz nada e os bichos comem ele. Tem as lulas gigantes, né, que encontraram um tempo atrás aí, que é o que falam que veio, o Kraken veio delas. Vou pesquisar uns mitos de underwater, assim, fundo do mar. Tem muita coisa curiosa. Tem muita coisa curiosa, é outro mundo. Dizem que a gente sabe mais da lua do que do mar, né, uma coisa assim. Caraca, não duvido. A lua então. É poeira e... a lua é mais fácil de descobrir o que tem, né? Não tem a bala do Jacques Méliès que ele atirou lá no primeiro filme dele. É isso. E uma bandeirinha americana. Bandeirinha dos Estados Unidos. Só. É a única coisa Pronto, que tem lá. 3 coisas, 100% da lua a gente já descobriu. A gente descobriu 100% da lua. É verdade, tem razão, cara. Vamos pro tema, então. O mito do holandês voador, ele começou em 1680. Era aquela época das Índias Orientais, a galera dava a volta por baixo da África para chegar na Índia, né? Grandes navegações. Isso, e parece que a Holanda, que é de onde ele veio, eles começaram a fazer uma colônia onde hoje é a Indonésia. E aí eles estavam indo para lá, assim, eu achei curioso. Estão em Indonésia. Piadas de tiozão! A gente precisava de um sting. Piadas de tiozão! E um pianão, Nossa, uma boa. A gente vai começar a fazer uns stings. E aí eles saíram de Amsterdã e foram dar a volta para chegar nas Índias Orientais. E aqui, cara, tem muita versão do que rolou. Uma versão, o pessoal diz que o capitão ele ficou meio perdido assim em pensamento. Ele ficou muito pensando assim. Ficou um pouco distraído. Avoado. Isso. E o navio começou a ir na direção de uma tempestade. E nisso, os tripulantes começaram a rezar fervorosamente, assim. Pedir muito pra conseguirem sair daquela tempestade, conseguirem fugir. Dizem que o capitão tentou virar com tudo, mas não saiu, já era tarde, já estava sendo puxado pela tempestade. Outros mitos dizem que também os tripulantes estavam rezando e pedindo, mas o capitão, ele estava desafiando Deus. Ele falou, eu vou passar por essa tempestade, nem que eu tenha que navegar até o fim dos tempos. Nossa, até o dia do julgamento final. Sério? E ele foi desbravado assim, e os tripulantes falando, mano, não, a gente vai morrer, não vamos sobreviver. E ele calmamente, ele acendeu um cachimbo e falou assim pro pessoal, a gente vai atravessar essa tempestade, pode preparar tudo que a gente vai. Caramba. E aí os tripulantes ficaram naquela, a gente vai morrer, velho. A gente tá ferrado. Sei. E eles organizaram um motim pra derrubar o cara e tomar controle do navio. E o capitão conseguiu matar o líder do motim. Ah, é? E jogou o corpo dele pra fora. Putz, isso tudo durante a tempestade? Chegando na tempestade. Quantos eventos, né, cara? Porque o que acontece, como eles têm aquele cara que fica lá no alto do mastro com um telescópio, então ele vê muito longe. E essa visão muito longe, ele vê a tempestade se formando, a tempestade chegando, eles sentem a correnteza. Então eles sabem que o bicho já tava pegando um pouco antes. Não dá pra ver estrela, porque tá cheio de nuvem, né? O mar fica revolto. Isso. Dá pra sentir no ar, né, cara? Tem gente que sente cheiro de chuva. O cheiro de chuva, sim, mas tem gente que fala também da estática, né? Minha esposa fez intercâmbio para os Estados Unidos e a host dela, que recebeu ela presenciou alguns furacões no lugar que essa mulher nasceu. Ah, é? E ela disse que ela sentia estática, assim, no pelo do braço, Caraca. na nuca. Você sente o ar estático. A minha bisavó sempre sabia, ela sabia quando ia chover, sempre. Ela falava, vai chover amanhã, e daí chovia. Ela sabia? Pelos passarinhos, pelas nuvens, sei lá. Ela é tipo fazendeira. Tem gente que sentia dor no joelho, né? O meu joelho nunca erra os uma calos chuva. estão doendo. Vai ter chuva braba.
Os caras eram muito religiosos, assim, cara. Eles rezavam missa nas caravelas, né? Até que porque não tinha nada pra fazer lá, né? Depois de que você tá um tempo lá, não tem muito o que fazer. É igual avião. Se o avião cair, o que você faz? Reza. Não tem o que você fazer. Se você é ateu, você reza. Se você é crente, você reza. Não tem e a morte do avião é mais suave, né? A morte de ser afogado é muito pior, muito mais desesperadora. Do avião você nem sente, porque a pressão sobe, né? E daí você desmaia, daí você não sente. Daí você explode depois. O pior do navio ainda é você sobreviver e ficar boiando numa madeirinha. Mar, esperando o David Jones. Com sede, com insolação, com um tubarão ao redor, porque medo tá cheio de carne ali. Sabendo que você nunca vai ser achado. Imagina. E aí o pessoal fez motim e ele jogou o amotinado por cima do mar. Ele amaldiçoou Deus e a si mesmo, dizendo que ele navegaria até o final dos tempos pra atravessar aquela tempestade, se precisasse. Tipo, vou navegar a vida inteira. Tava afim. Tava afim. E os outros caras não tava afim. Né? Não tava. Ele tava afim ali de provar. O navio foi engolido pela tempestade. E aí vão surgindo os mitos ao longo dos anos. Esse incidente ele aconteceu no Cabo da Boa Esperança. Que ele era conhecido como o Cabo da Morte. É onde passa o Camões, né? O épico do Camões passa lá. Que eles lutam contra o gigante Anamastor lá. Eu não vou lembrar. Uma personificação da tempestade. Porque lá é o Cabo das Tormentas, né? Que eles falam. De tanta tempestade que tem lá, que tem coisas assim. Daí depois virou o Cabo da Boa Esperança, né? Porque eles tiveram que trocar o nome. Então, quem trocou o nome foi um rei português, porque ele queria justamente que o lugar parecesse menos antipático, assim. Ele queria meio que deixar as pessoas saberem que dá pra você passar por ali. Mas, cara, a maior propaganda enganosa, porque o lugar era horrível, era muito cheio de tubarão também, cara. Eu tinha uma ex-namorada que foi pra lá, ela fez intercâmbio lá, falou que tinha um monte de tubarão, a galera nada lá naquelas prisões aquáticas que você desce pra ver tubarão. Tem muito disso lá, porque tem muito tubarão branco, mano. E tem uns tubarões que eles vão pra cima, né? Da jaula. Eles simplesmente, mano, eles são o predador alfa do negócio. Eles não têm medo de nada. Tipo, não tá escrito no código deles de ter medo. Então eles simplesmente atacam mesmo. Ficam mordendo a jaula com você lá dentro, mano. Caramba, meu. Já era horrível demais, então. E o cara andou na prancha lá. Andou na prancha... Cuidado, andou na prancha mesmo. Andou na prancha mesmo. Caraca. E aí o que acontece? A galera começou a relatar ter visões do holandês voador. E aí, em 1881, o príncipe Jorge de Gales, mais tarde se tornaria o rei Jorge V. Imagino que como chama? United Kingdom, Reino Unido. E ele tava contornando o Cabo Boa Esperança indo pra Austrália. Naquela época a galera fazia isso pra comércio, tempero e tudo mais. E isso aqui eles já documentaram. Eles já tinham relatado, porque pessoal em navio tinha tudo documentado, né? Eles faziam muito relatório marítimo, muita carta, porque eles precisavam ter tudo isso, né? E aí eles estavam navegando na noite. Aí às 4 da manhã é retratado que surge mais ou menos uma tempestade no horizonte. Que massa. E o pessoal já se olha meio com medo, porque tinha alguns mitos em volta do David Jones. O primeiro deles era que quando um navio escrevia uma carta para avisar os outros navios que tinha tempestade ou que tinha visto o David Jones, quando o outro navio abria a carta, eles estavam fadados a um fim trágico. Eles acabavam morrendo. Ou a tempestade chegava. Era tipo um info hazard, que quando você descobre a informação, você tá em perigo, né? Isso. Caraca, que tenso. Nossa, isso. Que louco. Tinha essa superstição. Se você passasse uma carta dizendo que o David Jones tinha visto o David Jones, quando outro marinheiro abrisse... Ela é amaldiçoava. Que interessante. E então, assim... De duas uma, ou você vai ler uma carta de que o David Jones tá lá e você leu e já se ferrou, ou você não vai saber que o David Jones tá lá e o David Jones tá lá e você vai se fuder do mesmo jeito. Nossa, que louco. Eu achava que o David Jones era do Caribe, mas é coisa do Piratas do Caribe, então. Provavelmente. Eles sabem o lugar do David Jones, eu não sabia dessa. Caraca, então, que legal. E o porto do Cabo de Boa Esperança, ele era muito populoso, muita gente passava por ali. Então a galera realmente deixava carta pros outros, né? Carta pra voltar pra casa, pra ir pra outras embarcações.
Então tinha muita gente que tinha contato com isso lá. E outra coisa que rolou era assim, quando vinha a tempestade, você não podia olhar pro centro dela, que você ia ver o holandês voador e o seu capitão. Que massa! E o seu capitão. Caraca, olhando pra você. Que massa. E aí, 4 da manhã, as águas começaram a se agitar, né? O navio começou a chacoalhar, as ondas subiam pela lateral do navio, subiam, batiam, desciam. Aí a água, né, tudo escuro, não dava pra enxergar nada. Só as lamparinas do barco e os trovões que riscavam o céu. E aí os trovões caindo, um dos marujos, tem um nome aqui, o oficial, Capitão Jack Sparrow. O oficial da ponte, ele foi o primeiro a ver. O oficial da ponte, ele fica ali no meio do barco. O barco, ele tem o meio, aí ele tem a proa e a polpa. E elas são elevadas. E elas têm nome próprio. A polpa, ela chama tombadilho. Mas isso é nesse barco em específico? É tipo isso. Nesse estilo de barco? É, tipo, a proa é o sentido do barco, que é a frente. E a polpa é a parte de trás. Entendi. Só que ele tem o meio, que é a ponte. A parte de trás, que é o tombadilho. E a parte da frente, que é alguma coisa da proa. Sei, que é onde fica a sereia lá. Fica a sereia em cima. Isso. E o leme fica atrás. Que é onde você entra pros aposentos, você desce, isso, né? Que é o tombadilho. É onde tava o oficial que ele, da traseira do navio, viu a tempestade. Ah, tá, entendi. Ele tava com a luneta lá, viu? Isso. Na verdade, ele não viu com a luneta, ele viu com o olho nu. Ele viu mesmo. com o olho nu. E aí, no meio da tempestade, era um navio, um navio de madeira, todo deteriorado, todo velho, assim, carcomido. E eles falam um negócio muito legal, que as velas, elas eram todas rasgadas. No filme do Piratas do Caribe, elas são todas feitas de alga, assim. Ela é mais ou menos esfarrapada. É como se ele tivesse afundado e tivesse subido, né? Do Piratas do Caribe. E tanto detonou. Que os caras são eles são uns meio peixe, né? Então, mas eu acho que ele tem um aspecto mais de fantasma. Ele é bem detonado mesmo. Ele é um navio fantasma, né? É, uma vela toda esfarrapada. Que massa. O navio todo velho. E o mais curioso é que ele emanava uma luz vermelha. Que louco. E ele soltava um cheiro de enxofre. Os caras começaram a sentir um cheiro de enxofre. Enxofre? Enxofre. Que massa. Enxofre. Como tem enxofre fantasma, né? Enxofre de ET. E eu fui pesquisar, eu pesquisei numas 6, 7 páginas pra juntar tudo isso. É uma das páginas que fala do enxofre. E outras tantas falam da luz e umas falam da tempestade. Então, assim, você tem que meio que juntar as pecinhas. Misturada, Porque a galera conta meio por cima. Ele viu no horário e tal, não sei o que lá. E uma delas falou do enxofre, achei muito da hora. Tem que ser muito forte o cheiro, cara. Porque o cheiro do mar é muito forte. O cheiro do barco é muito forte. Porque ninguém toma banho. As comidas estão todas meio podres. Tá todo mundo muito louco. Tem a tempestade, né? Então tem um cheiro muito forte. Não, né? E tava longe. Tava bem longe, né? E eles sentiram o cheiro do enxofre, as luzes vermelhas e o navio, ele começou a virar. Começou a virar pra vir na direção deles. E as velas rasgando, todas chacoalhando. Ele tava vindo contra o vento. E ele foi virando na direção. E nisso que ele começou a virar, um dos oficiais, ele tava no topmast, que eu procurei na internet. É o mastarel da Gávea. Sei, nossa. Ó, o barco tem 3 mastros. Depois eu falo por quê. O mastarel da Gávea. 3 mastros e eles são divididos em 3 partes, né? Ele tem, acho que é o mastarel inferior. Esse mastarel da Gávea é o segundo. Que incrível. E ele tem o topo, que até é outro nome. E esse cara tava no do meio. Então, assim, é bem alto. Deve ser uns 20 metros de altura. E ele viu o barco de lado alto. Cara, eu pesquisei. Eu sei dessa história da Gávea, mas por outro motivo totalmente diferente. Você não quer trazer agora? Depois eu falo. Tá. E aí ele, do mastarel da Gávea, ele viu o navio chegando e virando na direção deles. E aí você já fica naquele cagaço, né? E você já tá morrendo de medo pela tempestade, né? E daí do nada vem esse ser mitológico que a galera fala que você não pode nem falar pros outros de tão no mal, né? Tipo o Voldemort. Exato. Não pode nem contar pros outros, cara. Você já tá fudido, Você tá morto, cara. Você já era. Total. E aí ele virando assim, vindo bem lentamente, né?
E aí eu consigo ouvir as cordas, sabe? Estalando, sim, a madeira chacoalhando, o mar erguendo o barco, descendo. E o barco vindo, assim. E aquela luz vermelha. Eu achei uma ilustração na internet, vou ver se eu acho depois. Era uma pintura mesmo. Que eu acho que naquela época... Eu não sei se é um quadro, mas tem cara de ser bem antigo, assim. As pessoas saíam pintando, faziam quadros. E, dá pra você ter noção da ideia do que os caras viram. E esse barco, ele veio virando e vindo na direção do navio do Rei George, que acho que era HMS que chamava, alguma coisa assim. E começou a vir, a toda. Caraca. E aí outras pessoas relatam terem visto o barco e dizem que a luz estava boa pra ver, 4 da manhã. Eu acho que a tempestade estava no horizonte, mas tinha alguma luz da lua da onde eles estavam, sabe? Aquela coisa bem de filme, a tempestade tá bem demarcada. Até porque, cara, é a única coisa que dá pra ver, né? Quando você tá 100% sem luz, você tá no mar. Só dá pra ver a coisa que tá iluminada lá, que é o barco, ou o seu ou o outro. Né? E a visão acostuma, né? Quando a noite é muito clara, a lua ilumina bastante. Nossa, e acho que eles eram mais acostumados. Posso falar uma coisa muito legal disso? Sabe por que os caras tinham tapa-olho? Não é porque eles perdiam o olho. Eu sei, É porque eles tinham que descer lá embaixo. E lá embaixo é super escuro, né? Eles tinham um olho que ficava tapado, que ele tá acostumado com a escuridão. Daí quando ele descia, eles trocavam. E daí ele fica com o olho que ele já tá acostumado. E daí quando ele sobe, ele tá com o olho normal. Muito inteligente, muito legal, cara, né, cara? Muito da hora. Genial. E o barco começou a se aproximar deles, contra o vento, toda a velocidade, vindo junto com a tempestade, aquela luz vermelha. E os homens todos desesperados, puxando corda, tentando virar o barco, mexendo ali. E o barco, o David Jones vindo com tudo, vindo lá na dele. E quando ele estava bem perto, prestes a colidir, ele desapareceu. Cara, que legal. E a maioria dos relatos fala disso. A gente vê isso na mídia também, né? Nos filmes, as coisas do barco fantasma, eles sempre desaparecem quando ele chega perto. Então, e sabe outra coisa curiosa que eu fui procurar? Se tinha essa história de que quem morria no mar se alistava o David Jones, né? Que no filme ele sobe no barco e fala, você quer morrer ou você quer viver? A pessoa que queria viver entrava no barco com ele. É que os piratas faziam isso, né? Com os caras, com os barcos que eles aprisionavam. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí uma coisa, primeiro que todos os relatos dizem que o navio, ele vem mesmo na sua direção e quase bate com você. Inclusive, aquele relato mais recente, ele fala disso, que quase bateu. Caraca. E o segundo é que os marinheiros acreditavam que quando você morria no mar, você ia parar no baú do David Jones. Nossa. Se você fosse marinheiro bom, você ia pro paraíso dos piratas. Se você fosse um marinheiro ruim, você vivia numa agonia eterna, num mar tempestuoso, cheio de almas mortas. Que coisa legal, Independente da sua religião, você ia parar no baú do David Jones. O George Martin deve ter criado a mitologia do Greyjoy em cima disso, né? Da religião, dos caras afogados. Sim. Que tem massa. Muita parada. Os piratas tinham, né? Essas crenças dele. Tinha a deusa Calypso. Eles tinham uma própria crença deles, que é legal até a gente pesquisar e ver se acha mais alguma outra coisa pra trazer. Que horror. E aí no dia seguinte, o cara que tava no topmast, que tava no... Vamos lá. Mastarel da Gávea, que foi na verdade ele foi o primeiro a ver o David Jones. Ele subiu no Mastarel no dia seguinte e eles relataram que isso foi cerca de 10h45 da manhã. O navio começou a chacoalhar, ele deu uma trombada, o cara caiu no mar e se estraçalhou. Que horror, mano. Tipo assim, e aí a galera fala, a partir desse dia, desse relato, a galera começou a acreditar muito mais que ver o David Jones e o holandês voador faz mal. Era sentença de morte, assim. Se você cai do barco até hoje, a galera não te acha, mano. A chance de te achar é muito baixa, tipo, à noite. É muito, muito baixa. Ainda dependendo de onde você tá, se a água é quente ou fria, você morre muito rápido. O barco, ele atravessa... A galera que cai de cruzeiro, essas coisas, é tipo... Eu não lembro qual era a porcentagem, mas era coisa de 15% de chance de te achar. É muito baixa. Naquela época é 0. Se você cai do barco, você morre. Essa é a verdade sobre a navegação. Até hoje, mano. Caraca, meu. Tem um vídeo de um menino, ano passado, que ele tava numa festa com os amigos dele, num cruzeiro,
E o cruzeiro é cheio de tubarão embaixo, né? Tubarão e peixe, porque fica caindo comida de lá, eles jogam dejetos, eles jogam no mar e os bichos ficam atrás, né? E eles estavam bêbados, e daí ele apostou com os caras que ele ia se jogar no mar, e ele simplesmente não voltou mais, ele se pulou, tem vídeo disso, e desapareceu, cara, morreu. E era de um menino de 17 anos, uma coisa assim, um absurdo. Pra ver como a galera não tem a mínima noção do que tá fazendo, né, mano? Esses marujos aí também, eles deviam ter uma noção melhor de como funciona o mar, mas você imagina que eles podiam estar bêbados, eles podiam estar morrendo de medo. Né? Eu acho que ainda assim, questão de embarcação, sim. Porque era eles sabiam que não era pra pular na água, né? Não, mano? Com certeza. Eu acho que às vezes o cara foi pego desprevenido, entendeu? Total. Eu imagino que eles deviam ter alguma corda, que eles se prendiam e às vezes a corda não tava... Tanto é que vem os nós de marinheiro, né? A galera manjava muito de nó, porque eles tinham nó pra tudo. Pra vela, pra se prender, pra amarrar barril, pra... Então eles tinham nó pra tudo. Até velocidade é medida em nós, né? Exatamente. E aí o cara acho que deve ter dado uma bobeada, não sabemos. Aconteceu há 200 anos atrás, né? Pode crer. Não sabemos. Mas acontece que ele caiu e se estatelou na água. E o pessoal disse que ele realmente estourou, assim. Ele se arrebentou na água. Nossa, ele não chegou a descrição é essa, que ele não chegou a cair, afundar e sumir. Ele se arrebentou na água de tão alto, porque a água, dependendo da altura que você tá, ela fica dura que nem chão, né? Você cai... Dependendo do ângulo que você tá, né? Pra você cair retinho... Verdade. Se você cair de barriga... Mano, só costas, de pular de barriga já dói na piscina, né? Não, total. E aí a queda desse marinheiro foi o que foi o que aumentou esse mito do David Jones. Tem outros 4 avistamentos que o pessoal relata. Eu queria trazer ainda o mais recente, mas eu gostei muito de trazer essa parte aí do George V, desse muito avistamento legal, que é completinho, assim, e a história do holandês voador. Você falou que é ficção, mas é muito bem relatado, né, cara? Os caras relatavam muita coisa. Ele é fantasioso, né? Ele diário. tem essa tempestade, ele tem a luz, né? E o presságio, igual o vampiro. Ele é cinematográfico, né? Mas ele tem registro. Ele tem registro. 13 pessoas atestam que viram. E aí você procura na internet e todo mundo diz que é aquela Fata Morgana, que é quando o calor bate no chão do deserto, faz aquela ondulação. Sei. E o pessoal diz que ocorre no mar. Eu não sei, nunca fui. Mas eu acho que pra ocorrer 4 da manhã sem luz do sol é complicado, né? Porque ocorre por causa do horizonte, né? Uhum. Por causa que tá tão longe, que tem tanto ar no caminho, que daí ele ondula. E dizem que o que tá muito longe parece mais perto. E o pessoal explica dessa maneira. Mas isso não explica porque o barco chegou super perto deles e desapareceu, né? Eles estariam tão longe assim, né, cara? Não. Mano, o que é isso? É a mesma coisa do tic-tac, que a Marinha dá um relato oficial de uma coisa paranormal e você acredita ou não, né? Às vezes nem foi, mas assim, é o que a gente sempre fala, né? Pode não ter sido exatamente isso, mas alguma coisa bizarra foi. 13 pessoas relataram num documento que viram luzes vermelhas, um navio esfarrapado. E é interessante pra mostrar como que a consciência humana, ela culturalmente cria umas coisas que daí fica aquela paranoia geral e acaba acontecendo mesmo, né? Mesmo se for uma coisa inventada da cabeça deles, naquele momento tava acontecendo total isso, tanto que o cara morreu por causa disso. Né? Reforçou o mito, meu. Reforçou o mito total. É interessante, isso de que você não podia nem falar sobre, imagina o medo que os caras tinham disso, cara. E você não podia olhar no centro da tempestade, imagina. Isso é muito interessante. Muito legal. É aquela coisa do Nietzsche, que se você olhar pro abismo, ele olha de volta. É a mesma pegada. Isso eu adoro, meu. Tipo, é isso, né? A gente encarar os monstros, né? E às vezes o monstro tá dentro da gente, mas nesse teve uma consequência, né? A gente sempre fala de coisa de mar, né, cara? Todo episódio tem uma coisa de mar. Ou é a Lamoa, ou é as bruxas da Ilha da Pintada. Não, eu gosto muito de mar, meu. E eu acho que tem muito espaço pro sobrenatural no mar pra gente trazer, assim. Acho bem legal. Tem aquele barulho lá que eles ouviram, né? O bip, blop, bloop, não lembro o nome. Que é tipo um monstro marinho que eles escutaram, registraram há umas 2 décadas atrás, que ninguém sabe o que é.
Nossa, você já ouviu falar disso? Não, vamos falar disso depois. Não, esse vai bombar igual o Poço. Legal, Pode crer. Tô vendo o corte já, velho. Mas tinha um monstro marinho que era esse blip que eles registraram e ninguém sabe do que é. Tem gente que fala que é um terremoto, que foi alguma coisa assim, mas parece uma baleia, mano. Parece uma baleia gigante. Daí eles mediram pelo tamanho e viram que o tamanho era muito maior que de uma baleia. E ninguém sabe por quê. Cara, isso faz pouco tempo, a gente mano. tem que pesquisar. Décadas atrás. Nossa, que legal. Não é tipo de 200 anos atrás. Tá vendo por que eu não quero trazer só ET? Tem tanta coisa da hora de trazer. Tem infinitas. Tanta coisa curiosa. O Sete Além que eu trouxe da última vez, eu vou pesquisando os casos e fico muito envolvido. O do Sete Além eu não tinha a mínima ideia. Tem muita coisa legal pra trazer. Muito legal. E só o Sete Além dava pra ter um podcast inteiro. Que nem aquele cara tem um canal só do Sete Além, cara. Luciano Milici, eu acho. De coisa do mar também. Só coisa do mar, cara. Total. Né? Falar de OSNIs. Falar de monstros marinhos. Peixes estranhos e... Falar de loucura do mar, de como a galera enlouquece, né? Isso é muito legal, cara. Eram caras fortes, a galera do mar, os marinheiros. Totalmente malucos, mano. Total. 6 meses pra atravessar da Europa pra América. E comendo sardinha e bolacha, velho. Com escorbuto. Nossa. Né? Eles limpavam, faziam as necessidades e limpavam com a corda. E daí jogava a corda no mar, depois limpava com a mesma corda. Não tinha água potável. Às vezes a galera tinha que, sei lá, mano, era muito maluco. Tinha que ficar pescando. Levava, tipo, 2 galinhas, mas acabava as galinhas. E daí não tinha nutrição pra galera. Um monte de gente morria de 1 milhão de doenças gigantes. Tinha aqueles beliches de 4 andares. Imagina isso, velho. Morar num beliche apertado. De 4 andares apertado. Isso se você fosse um maruja. Se fosse um escravo, você tava ferrado, mano. Nossa. Não, e o mar balançando. E ainda acho que a galera que tava bem tinha a rede, né? Porque a rede ela vai ficar meio paradinha, independente do balanço do navio. Agora a galera que está deitado... Nossa, meu. É horrível, cara. Muito Beleza. louco. Muito louco. Vamos pro meu aí? Vamos pro próximo. E pra quem quiser acompanhar a gente, tem as nossas mídias sociais, o Instagram, o TikTok e o Apoia-se. Você digita Só na Neva Podcast, tudo junto. E lá você pode mandar o seu relato, pode participar, quem sabe, do programa. E com R$10 ajuda a gente a crescer, né? O Clube da Névoa te dá acesso ao nosso Telegram, onde a gente vai bater aquele papo, trocar aqueles memes. Isso. E no Clube da Névoa Extra, a gente vai disponibilizar uns mini episódios, né? Falar de cultura pop, falar de arte, falar do que a gente quiser. Tudo que você quer ouvir um pouquinho mais aqui do Só na Névoa, mas no episódio mais curtinho pra quem tá no Clube da Névoa Extra. Quem quiser saber mais, é só clicar aí no link da descrição. Não dá pra fazer só de ET, porque tem muita coisa legal pra gente trazer. Tem muita coisa legal. Do mar, cara, infinito. Da Antártida tem coisa muito interessante. Do deserto. E aqui no Brasil, cada estado tem um monte de lenda. Cada cidade tem um monte de lenda. É infinito, né? Uns bairros, e daí você vai descobrindo, e daí a galera não conta, só que relata pro vizinho. E daí você entra nessa bolha da galera. Tipo, daí a mulher que mandou o relato hoje. Tipo, é uma bolha, só que é uma lenda real que tá rolando aí, entendeu? Ao mesmo tempo... existe e poucas pessoas sabem, né? É igual o pessoal que tá fazendo a audiência dos ETs, que o cara falou, 3% dos pilotos de avião falam do que eles avistaram, porque o resto não quer falar. Com medo de perder a carreira e tudo mais. Então é isso, existe a bolha. E muita gente não sabe, né? A galera tem medo de se achar que é ridículo, né? De se ridiculizar, de falar, não é científico, ciência. Tem medo de falar. Não, pra que ter medo de falar? É só conversar sobre o negócio. A gente não tá aqui pra bater o martelo em nada. Porque é curioso, é interessante e a gente pode acabar descobrindo uma coisa muito legal, né, cara? E tem várias interpretações, né? E são histórias. Histórias têm um poder mitológico por trás delas, né? Não é simplesmente isso. A gente fala que o Vilas Boas inventou as coisas dele. Tipo, a gente tá fazendo justiça porque aconteceu com o cara, né? Tipo, mudou a vida do cara. Tem gente que morre, que tipo, Dyatlov Pass. A gente tem que trazer isso de um jeito respeitoso, né? A gente tenta ser respeitoso, a gente brinca, mas a gente tenta ser
trazer ao juiz, né, a verdade do que aconteceu, mostrar todos os lados. Porque a galera de uma mídia tradicional não vai mostrar todos os lados, simplesmente vai trazer o lado mais científico lá de, foi os gases, né? E daí, tipo, pô... Na verdade, a mídia tradicional gosta bastante de um sensacionalismo, você vê umas... depende, é umas matérias do ET de Varginha. É verdade. Mas eu acho que o nosso espaço aqui é justamente trazer essa história. Generalizei. Acho que cada um tem a sua interpretação. E acho que todo mundo tem que ter a interpretação, né? Eu acho que a gente tá vivendo num tempo que todo mundo quer dizer o que é verdade. Não, a verdade é essa, Exatamente. A ciência diz que é isso, a religião diz que é isso. A gente não tá aqui pra dizer o que é, o que não é. A gente tem a nossa visão, a gente tem a nossa opinião, quem tá ouvindo tem a deles, e eu acho que todo mundo tem que ter, tem que se conversar e tá tudo certo, entendeu? É isso aí. A gente tem que Vilas discutir. Boas, discussão é positivo, né? E eu acho que ainda é aquela máxima, assim, se aconteceu, se não aconteceu, a gente não tem como ter certeza. Mas alguma coisa bizarra aconteceu. E a história... A vida do cara mudou, o cara foi num programa de rádio falar sobre isso, né? Tem aquela escala também que o pessoal fala que o relato do militar e do piloto vale por 2 de uma pessoa normal, porque eles têm um compromisso com a carreira, com a verdade, com o juramento. Então, quando eles vão lá na audiência dos ETs e fala, pô, tem isso, rolou isso, é assim, é assado, não é. Tem muito peso, tem muita verdade. Tem muito peso. Né? Mas ainda assim tem gente que é cético, que não acredita e tudo bem. Tem espaço pra todo mundo. Mas a gente tá aqui pra fazer todo mundo ficar com a pulga atrás da orelha e ouvir umas histórias de noite e fazer xixi na cama. Cara. Mano, eu vou te falar que eu acho que quem avança a ciência mesmo são os malucos, cara, que acreditam numa coisa maluca que quer comprovar. E daí todo mundo ao redor fica ridicularizando, né, mano? Acho que tudo meio que se mistura, sabe? Total, cara. Eu acho que a gente conversou no episódio sobre a magia ser uma ciência evoluída. Eu acho que sim. É que nem a coisa das bactérias. A gente não sabe, a gente não via elas, nunca sabia que existia. Daí quando a gente conseguiu algum jeito de quantificar um negócio, a gente começou a levar a sério cientificamente, mas... Até lá, você acha que a gente chegou no fim das ferramentas quantificáveis? Não, né? Muito Com pelo certeza contrário. A tecnologia vai avançar muito e a gente vai descobrir muita coisa maluca que a gente nem imaginou. Né? Não, e a gente tá ficando sem recurso pra estudar essas coisas, né? O pessoal falando que o computador de gel hoje em dia já não tem muito pra onde ir, né? A gente tem a fibra ótica, que já é a transmissão do dado pela luz. Não tem muito mais pra onde ir daí, entendeu? Já tá tudo muito pequeno, já tá tudo muito rápido. Mano, o tá que vai mudar vai avançar, ser... né? O computador quântico vai mudar tudo, mano. O Neuralink do Elon Musk vai mudar tudo. Vai ter muita tecnologia que a gente nem imagina que vai mudar muito. Né? Você vai ver o smartphone acabar. Também acho. Ninguém vai andar com o smartphone. Vai ser tudo no chip. E o Elon Musk fala, comunicação verbal não vai mais existir. Porque vai ser muito devagar. Que pena. Mas imagina, transmitir uma memória pra pessoa diretamente. Verdade, mandar link. Vê esse vídeo. Mandar link, mandar nudes. Na verdade, a gente não vai falar nada, a gente só vai estar assim. Isso. Vai ser muito creepy, né? Só na névoa daqui 5 anos vai ser só isso assim, aqui. ó. Quem tá falando hoje é o Vini. Nossa, vai ser creepy. E vai ser 5 minutos, não 1 hora, vai ser só assim. Salve, meus queridos. E os nossos e ocasionalmente um olhinho piscando assim, mano. Os nossos bisnetos vão achar super estranho a gente falando com a boca. Eles vão ouvir o podcast e falar, olha esses caras falando com a boca. Vocês não sabem como é bom falar um palavrão. Que nojo. Soltar um caralho quando bate o mindinho. Total. Viu, molecada? Nossa, imagina falar comunicação verbal vai ser old school. Nossa, viajamos. Cara, é o seguinte, eu viajei no negócio que você falou, porque eu vou falar sobre a Pedra da Gávea. E você falou da Gávea. Eu falei, não acredito nisso que você tá falando de Gávea nesse exato momento, mano. Nossa, eu pensei nisso, meu. Porque a Gávea é aquele barril que o cara fica em cima com a luneta, né? E daí os caras que vieram pra cá, o Américo Vespúcio, em 1501, 2, 3, não lembro. Ele chegou pra cá e viu esse morro gigante, que é essa pedra gigante que tem no Rio de Janeiro. E daí ele falou assim, parece uma gávea, né? Que parece esse barril gigante. Daí vamos chamar de Pedra da Gávea. E daí ficou com esse nome aí. Mas é por causa da gávea do barco que você falou, cara. Que louco, eu achei que tinha esse nome porque ele viu da Gávea. Interessante, né? Muito massa. A nomenclatura disso. A Pedra da Gávea é o maior monolito, que é um bloco de pedra do planeta, perto de águas. Sabia dessa? Não. É tipo a maior pedra do planeta. É a Pedra da Gávea que fica no Rio de Janeiro.
Imagina isso caindo no Caso das Pedras, cara. Problemaço, né? Esmagado na hora. Nossa. São 842 metros. Pra você ter noção, o Morro do Pico lá da Alamo era 300 e pouco. Agora, 842, mano, é muita coisa, cara. Nossa, tipo, não é um morro. Não é um morro, é uma pedra. É uma pedra. Que serve como morro. Gigante, são tipo umas 10 minas de 1,70m, assim, empilhadas. Ou 1.000 caras de 1,70m empilhados, né, cara? Que incrível, mano. Que loucura. Tô imaginando aqui na minha cabeça. A galera ama a Pedra da Gávea lá no Rio de Janeiro. A galera vai lá toda hora. Tira selfie, morre tirando selfie. Ah, sim. Morre batendo na asa delta, caindo de parapente, de tudo mais. Lá é super perigoso, cara. É um lugar perigoso. E a galera fala que tem uma maldição lá. Que é uma maldição fenícia. Você sabia que dessa história dos fenícios? Não. Da Pedra da Gávea? Não. Você já ouviu falar disso? Não. Eles vieram parar no Brasil. Eles vieram parar no Brasil. É o que essa lenda dos fenícios fala. Mas primeiro vamos falar de como é a Pedra da Gávea lá normal. Tá. É uma trilha de 2 a 4 horas. E tem uma parte que chama Carrasqueira, que todo mundo fala que é super tensa. Que tem uma escalada de 1º grau que você tem que fazer. 1º grau quer dizer que é o grau mais fácil. Sim. Mas é uma escalada. O de Atilove Pass era o 3. Ah, interessante. Era o grau 3. E daí tem placa de perigo de morte lá, é umas coisas assim. Essa parte da Carrasqueira... Deixa eu te perguntar que eu não tenho muito conhecimento do Rio de Janeiro. A Pedra da Gávea é aquela que passa um túnel por baixo que separa 2 pedras e que a galera pula de asa delta? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Eles pulam de asa delta lá, só que eles pulam de asa delta de um monte de lugar do Rio de Janeiro. Que a galera faz umas escaladas. A Pedra da Gávea fica entre o São Conrado e a Barra da Tijuca. Ah, é lá mesmo. É isso? É lá mesmo. Tem uma avenida no Rio de Janeiro, né? Aquela que ela passa do lado das praias. Isso. E aí tem, acho que é uma parte nova do Rio de Janeiro que passa por baixo dessa pedra. Ah, que massa. E aí separa. E é realmente São Conrado. Ah, que massa. E a Barra da Tijuca. Que legal. Acho. Ai, não sei. Não sei, galera do Rio de Janeiro vai xingar nós, falar que a gente viajou na maionese. Nossa, mas... Eu não sei, cara. Se você é do Rio de Janeiro, corrige nós. Os paulistas estão falando merda. Manda um direct. Mas beleza, cara. Essa história dos fenícios é o seguinte. 850 anos antes de Cristo, a civilização fenícia. E eles não se chamavam de fenícios. Eles se chamavam de outra coisa. Eles se chamavam de... Os gregos chamavam eles assim. Eles se denominavam de canonitas, de Canaã. Tá ligado? Eles ficam no Líbano ali. Seria por aí. E daí tem essa lenda de que eles esculpiram um rei fenício numa das faces da Pedra da Gávea. E dá pra ver, e você vê atualmente, parece assim, uns 60% um rei fenício, assim. E tanto que a galera que escala lá fala, eu tô na orelha, tô no nariz. Mas tô na coroa. Mas no Brasil eles vieram... eles vieram no Brasil. Naquela época pro Brasil. Assim, os fenícios eram os caras da navegação antiga. Tá. Eles criavam colônias pra todo canto, na África, na Ásia. E tem chance deles irem pra lá. Tá. Tem um monte de... Isso é super controverso na história atual. E tem gente que fala que é controverso porque a ditadura não queria que falassem disso. Porque queriam deixar o Portugal sendo os únicos colonizadores. Isso ia confundir a cabeça de todo mundo. Eles meio que abafaram o caso. Mas tem um monte de prova maluquinha de que os fenícios vieram pro Brasil. E... isso tá no imaginário da galera. Tem um monte de teoria também que diz que os chineses foram os primeiros a vir. Hoje em dia, tudo isso... É sério? É. Os chineses? É. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Tem de tudo, assim, hoje em dia. Assim, é que eles deram a volta por vários lados pra chegar até aqui, né? A Deve galera de onde veio. Nossa, será que eles passaram pelo Cabo da Boa Esperança? Que na época era o Cabo da Morte. Não, eles ficam ali, tipo, no Oriente Médio, tá ligado? Eles passam por cima. Eu sei. Eles descem. Entendi que era uma piada. Foi uma piada. A gente precisa pôr um instinto também. Hora da piada. Pode crer. Eles descobriram que tinha umas inscrições fenícias ali em cima. E são inscrições gigantes. Então, tipo, 400 metros de altura, 500 metros de altura. Então, a chance de ser é baixa.
Só que daí você vai lá e vê o alfabeto e é muito parecido, cara, com o alfabeto fenício. Escrita cuneiforme, né? Escrita cuneiforme, exatamente. São tracinhos. Que é de onde veio, né, dos sumérios, e que é de onde veio o nosso alfabeto lá, 1 zilhão de anos atrás. O professor Bernardo da Silva Ramos, em 1928, lançou um livro chamado Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica. E ele conseguiu traduzir o negócio. Olha que louco. A tradução é Tiro Fenícia Badesir Primogênito Jetibal. Sério? É o nome do cara, falando que ele é um fenício, falando que ele é o primogênito de um tal de Jetibal. E Jetibal, esse cara existiu mesmo. E ele reinou de 1887 a 1855 a.C. E daí você vê a inscrição e é realmente muito parecido. E ela tá ao contrário, né? Porque eles têm aquela coisa japonesa que lê ao contrário. É igualzinho, cara. Só que é tão grande, tão alto, que você fica... Como que uma excursão desses caras teve tempo pra ir lá e esculpir esse negócio? Só que ao mesmo tempo, se você vê uma pedra gigante e você é um rei maluco dessa época que é super se achão, você vai falar, coloca o meu nome ali naquela parede de pedra, tá ligado? É lógico. Porque naquela época você não tinha pichação. É verdade, né? Cara. Essa é a pichação do cara, né? É o tag dele, mano. Porque é só o nome dele mesmo. Eu esqueci o nome do cara. Janemuco esteve aqui. Com aquelas letras todas... cara. É exatamente. Isso aí, era a pichação da viagem. Ele pichou ali. Você tem razão, cara. É isso aí. No Nordeste tem inscrições fenícias falando que eles estavam perdidos em uma viagem na Pedra do Ingá. Eu tenho até um livro disso aí. Sério? É sério. Que legal. Isso é muito legal. E daí dizem que são os mesmos caras, estavam perdidos, foram descendo e escreveram na Pedra da Gávea. Olha que legal. É legal, né, mano? Porque nesses lugares místicos, que a Pedra da Gávea é cheia de coisa maluca, né? Sempre tem um quê de civilização antiga, ou de egípcio, ou alguma coisa assim, né? Eles são meio interligados nisso, né? Sim. Então é muito interessante que nesse lugar místico atual tenha essa backstory totalmente antiga lá dos primórdios da humanidade, né, cara? É muito interessante. Eu já ouvi falar que tinha vasos, que eles encontraram vasos fenícios nas praias do Rio de Janeiro, e o governo foi lá na ditadura e jogou lama por cima e sumiu com os vasos, porque ele não queria nada com isso. Que loucura. Que loucura, cara. Eu tô vendo aqui uma foto da Pedra da Gávea, é tipo um grutezinho. Ele tem uma cara bem pequenininha assim, ó, um grutezinho. Então. Me lembrou, tem uma... Mas tem um quê de 60% de rei fenício, né? Na verdade tem uma animação chamada Lava, da Disney. Eu sei. Que é um vulcão com uma carinha, parece que é um mini short, né? Daquelas animações que vem antes do filme da Disney, né? E eu achei uma imagem aqui com tudo desenhado, onde fica o olho, onde fica a orelha. Eu vou postar no Insta depois. Os geólogos lá falam que é pareidolia, né? Que é viagem da maionese, que é erosão do ar e pá, e não é inscrição fenícia nem a pau, você tá maluco. Mas eu já ouvi muita coisa, que os tupis tem certos fonemas que são parecidos com os fenícios. E que aqui os mapas, os portugueses já tinham mapas antigos onde tinha a América. E daí de onde que eles iam ter esses mapas que tinha América, se eles nunca tinham vindo pra cá, sabe? Que loucura! Então tem um monte de detalhezinho e os historiadores amam esse papo, né? Só que ninguém sabe a verdade. Tem os super tradicionais que falam que é viagem da maionese. Mas os exploradores maneiros falam que é de verdade. Mas é no mínimo curioso que tem escrito na pedra que, né, meu nome é fulano de tal, filho do fulano de tal. É a coisa mais humana possível, né, cara? É que você falou, tipo assim, é uma frase que faz sentido, né? Tem começo, meio e fim, tem uma mensagem, né? É tipo uma... Eu sou eu. Que pareidolia é essa que vai escrever uma mensagem certinha? Eu sou... sou pode filho crer, do cara. tal, é muito específico, né? E esse cara que o cara traduziu realmente existiu e pá. Isso é muito maluco, né? É uma coincidência muito interessante se for, né? Que loucura. Os caras fizeram um monte de filme disso. Teve um filme que chamava Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Que o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos vão pesquisar o rei fenício. É sério. E daí eles vão pra China, voltam. E daí eles acabam descobrindo o túmulo do rei fenício, que é no Diamante Cor-de-Rosa. Tem um filme dos Trapalhões também. Sabe que eu fico lembrando daquele filme do... engraçado, né? Do Faustão com o Serginho Malandro. Tem esse filme? Eu nunca ouvi falar disso, cara. Imagina o Faustão e o Serginho Malandro.
Atrás do fenício primogênito de de Baal. Jaquitibi. Cara, lá, segunda coisa maluca é que tem um portal pra Agartha. Que isso é uma parede, né? Né, cara, se a gente acha que no portal do submundo em São Paulo é totalmente solto, que é o Sete Além, lá eles sabem onde é. Tem certinho. O Rio de Janeiro tem certinho. São 15 metros de altura, 7 de largura e tem um portal talhado lá. Fica do outro lado das inscrições fenícias, assim, na outra face. Nossa, eu queria ver isso. E a galera fala que é lá que a galera tem um portal pra Terra Oca, que é a Agartha e tudo mais, que você vai parar no Egito, vai parar em Machu Picchu. Tipo, você passa por dentro da Terra e vai pra outro lugar, ou ele é mágico? Não, sabe aquele reino super avançado que é tipo Atlantis, só que a versão de dentro da Terra? Dentro da Terra. Tem os caras que falam que vai pra São Tomé das Letras, tem um túnel que vai até Machu Picchu. Você já ouviu falar disso? Não. Eu só ouvi falar disso porque eu fui pra Pedra Grande com a minha ex, que é a mesma ex do que eu falei. E a gente foi e subiu e a gente encontrou um cara. A gente só tava nós nessa trilha que fica em Atibaia. E daí a gente começou a subir a trilha e a gente encontrou um cara lá. Era tipo 8 da manhã. Esse cara tava sozinho, fumando ali perto. Ele começou a trazer essa brisa de que ali perto, em Pedra Grande, era um afluente que você chegava no túnel que vai de São Tomé das Letras até Machu Picchu por debaixo da terra. E daí a gente começou a falar com esse cara, ele tava todo deprimido porque ele tinha brigado com a namorada. E daí ele tava virado lá. Ele foi lá ter um momento pra ele, perto dessa pedra. E a gente atravessou e tava lá caminhando com a gente. E daí do nada a gente ficou conversando com ele uns 2 minutos, a gente virou e ele tinha sumido, assim, ele desapareceu, cara. Então foi tipo um mago da floresta que a gente encontrou onde Machu Picchu. Daí eu tive que pesquisar, daí que eu descobri essa coisa que tem uns túneis debaixo da terra que vão pra uns cantos esquisitos, assim. Que louco, né? Nossa, mano, a gente fica muito noiado, imagina. Além de tudo que a gente tá trazendo aqui de coisa no universo, coisa no mar, agora tem túnel da terra. Tem tudo, cara. Tem tudo, povo super avançado, né? Shapeshifters, vampiros. Sete Além. Sete Além. Putz, grila, né, cara? Você vira à esquerda no Sete Além, você passa em Agartha, aí você subindo vira à direita, vai dar na praia do David Jones. Mano, que loucura, velho. Vai dar na praia do David Jones. É muita coisa. Os caras de Agartha falam que tem umas crianças, chama Crianças de Woolpit, que na aldeia da Inglaterra, isso é medieval, teve essas crianças verdes, elas eram verdes, e daí elas surgiram e falavam uma língua aleatória, que ninguém sabia reconhecer, tipo, ninguém tinha nem ideia de que língua era, muito menos falar. E daí eles foram criados, o menino morreu e a menina sobreviveu. E ela, depois que ela aprendeu a língua, falou que ela veio desse reino de Agartha, que fica debaixo da terra. Nossa. E tem registro disso. Ela não deixou nenhum descendente verde, será? Não sei, cara. Isso é interessante de ver, né? Imagina os filhos da menina verde. Shrek 5. Shrek 5, live action. Só ele pode ser o Shrek. Caraca, mano. Pode crer. Mano, que loucura. E daí, ó, teve uma história. Essa história tá em todo canto. Porque isso, cara, esse meu episódio é uma compilação de história maluca da Pedra da Gávea. Teve a história dos mergulhadores. Eles estavam mergulhando próximo à rocha, que é essa pedra gigante. Eles entraram numa gruta e lá dentro eles foram subindo e viram uma escada. Imagina uma escada daquela que você vai subindo com a mão e com o pé assim, tipo agarrando e subindo. E eles foram subindo, e daí no meio da escada eles sofreram uma interferência psíquica, desacordaram e no outro dia eles acordaram em cima da pedra. E essa é uma história clássica lá, é uma lenda clássica, que é cheio de coisa misteriosa dentro. Teve outra história, é que isso eu ia trazer pra mais tarde, mas eu vou trazer agora. Olha isso. Em 1937, 2 pesquisadores acamparam à noite lá, avistaram uma luz verde, que depois eu vou falar da ufologia de lá, que saía de uma fenda. Nossa, igual Peruíbe. Então, tem uma ilha em Peruíbe que sai de lá a luz. A luz sempre sai da pedra, é aquela coisa da mãe de ouro, né?
do Boitatá, de tudo mais. Eles entraram na fenda, tipo, eles viram... Aí é o momento tenso, né, cara? E entraram numa sala cheia de estátuas humanas. Que daí outra luz lá dentro atingiu eles e eles desacordaram de novo. Eu falei porque a história é meio parecida, né, cara? E daí eles acordaram de novo em cima da pedra da Gávea. E daí eles foram ao jornal relatar. E daí eles trouxeram os jornalistas lá. E os caras não acharam nada. Não acharam nenhuma fenda, nem nada mais. Fechou. Eles foram parar num hospício, pá. Tem até o nome do hospício, eu não peguei. Mas dá pra procurar. Olha que louco, mano. Nossa, vamos acabar com o podcast agora. Não deixe a mídia ouvir o nosso podcast. Pode crer, cara. Tem essa história de quem tem luz lá direto. Todo mundo sabe e todo mundo vê. Tá ligado? Eu peguei vários relatos aqui. Os caras falam que fica principalmente em cima da montanha. Que fica flutuando em cima da montanha. Luzes esquisitas passando por ali. E ali é super natureza, todo mundo vai lá toda hora, né, cara? Lá é super bem estudado e tudo mais. Só que só tem uma entrada num caminho. E se você tem que entrar num condomínio e você segue reto na trilha. Olha a trilha que interessante, cara. Isso aqui é do riomemorias.com.br. Pico dos Quatro, passando pela Garganta do Céu, platô, mesa, orelha, olhos, pedra do raio, pirâmide, cabeça do imperador, cadeirinha de retorno, passando pela temida carrasqueira e chegando até o paredão, logo abaixo do mirante da laje. Bem tranquilo. Olha esses nomes. É um passeio de domingo. Todos os nomes são super místicos, né? Orelha, o imperador. Não é interessante isso, cara? Nossa, cara. Todo mundo vê luz lá. E a galera fala, são os turistas à noite. Só que não dá, porque os caras, eles anotam o seu nome. O parque fecha, tipo, às 8. E daí você tem que sair de lá, senão eles vão lá te procurar, entendeu? Porque você não pode acampar lá. Então não são turistas. E as luzes são no céu, flutuando, de tamanhos diferentes. É aquela coisa ufológica de que elas se movem super rápido. Saca, cara? Pô, se a gente tiver algum ouvinte aí do Rio, diz pra gente se já viu, né, alguma luz ali na Pedra da Gávea e tal. Ia ser legal, porque... Então, cara... A vez que eu tive lá no Rio de Janeiro, você, dependendo do lugar, você consegue ver quase que todas essas montanhas, né? É muito tipo, o Cristo fácil. Redentor você vê de qualquer lado. Ele é muito fácil, alto. cara. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, né? Em Se alguém uma tiver horinha de trânsito ali, você chega na Pedra da Gávea, com certeza. E daí, em 1946, o Centro de Excursionistas Brasileiros atingiram a orelha direita da cabeça, que é muito difícil de chegar, famosamente difícil de chegar, e encontraram uma caverna bem longa que leva até o outro lado da pedra. Ninguém sabia disso. Então, realmente tem cavernas que atravessam lá dentro e tudo mais. Os primeiros caras que mandou isso foi Dom Pedro, cara. Sabia dessa? Não. Dom Pedro que inventou um grupo de pesquisas geográficas e mandou estudar a Pedra da Gávea. E começou toda essa treta maluca aí. Então é da época de Dom Pedro. E daí, em 1952, o fotógrafo Ed Keffel, isso é muito interessante para a ufologia brasileira. Ed Keffel e o jornalista João Martins fotografaram a primeira imagem de disco voador do Brasil. As primeiras 5 imagens. Ô, louco! Na Pedra da Gávea? Na Pedra da Gávea. Eles estavam lá acampando e era uma das últimas rolos de filme que eles tinham, e eles avistaram essa luz, que é um disco, dá pra ver claramente um disco, assim, parece um ovo voando, um ovo frito, e daí eles tiram essas 5 fotos, que foi parar na capa do jornal. Capa do jornal Revista O Cruzeiro. Super famoso, cara. Num vídeo que chama Os Mistérios da Pedra da Gávea, do Centro Cultural de Sesgran Rio, o cara descreve que em 1952, depois dessa história da capa da revista, a aeronáutica realizou uma operação chamada DX, que ele mandou um grupo de 18 pessoas por 2 semanas ficar lá procurando OVNI. Evidência. Caraca! E daí eles ficaram procurando através de radiofrequência, levaram uns biólogos e descobriram umas interferências no rádio. E eles até desenharam, dá pra ver no vídeo, assim, umas fotos, eles desenham no chão um alvo gigante pra chamar os caras pra pousar, coisa assim, muito maluco.
Coisa de maluco da época, né, cara? Eles tinham que ter posto, não sei, um pastel. É meio óbvio demais. Tio. É muito óbvio, né? Como se o ET fosse ver e falar, aqui é o L ponto. Né? Que viagem. Nada irá acontecer se pousarmos nesse alvo grande. Que viagem, né, cara? Rolou uma tempestade que destruiu metade dos equipamentos no meio da primeira semana, no final da última semana. Louco. E aquelas tempestades tão fortes que, tipo, começa a cair, né? Tem uns desmoronamentos. Eles ficaram super preocupados, assim, desmontaram o acampamento. O acampamento tinha tudo. Lá tinha gerador, tinha um monte de coisa. Uhum. Eles vazaram. Eles iam fazer 5 excursões dessas, só que só fizeram essa primeira, assim. Estranho, né? Weird. Weird. Estranho. E atualmente a galera ainda vê luz lá, né? Cara, eu acho que, tipo assim, se você tem uma nave alienígena e você tá buscando minérios e buscando água, você tem aqueles rastreador gigante que lista tudo, tipo, faz uma rastreamento. Faz um scan da região e vê, e daí você vai parar no maior de todos, né? Que é a Pedra da Gávea, né, mano? Não faz sentido? Você só vai pro primeiro da lista lá, fala aqui, esse é o maior de todos, vai lá. Daí os discos vão E eu acho que também é isolado, né? É isolado da cidade, ponto alto. Não é isolado. Não, acho que assim, é relativamente isolado, né? É natureza e tem bastante água, bastante minério, né, cara? Acho que também eles pousam, dão ali 10 pro guardinha e falam, ninguém sobe depois das 6. Não é pra ninguém subir. 10 ali, sabe? Põe a notinha aqui na mão, faz aquele cumprimentada, pronto, tá safe. E que passa com a cumprimentada, passa os... Já passa os 10 aqui, escondido. Pronto, cara, das 6 até as 8 da manhã. Com uma cédula esquisita, que meio miúdo, né? Faz aquele toque que o cara faz cosquinha na mão, assim, ó, pra ele saber que é o toque secreto. É o toque secreto dos templários, né? Pode crer. E é isso, cara, das 6 às 8 da manhã, liberado ali pra eles pesquisarem. Com certeza certeza. É uma conspiração dos ETs com os guardinhas do parque. Guardinhas do parque sabem. Todo mundo sabe. Tudo. E o guardinha da rua fechada que passa com a buzininha, né? Meia-noite, sabe que vai... É o salvador da pátria brasileira. O segurança da pátria. Não chega lobisomem, não chega nada. Ninguém. Quando você ouve o pip, todo mundo sai correndo. Chegou a buzininha meia-noite, ó. E outras 2 que é pra reforçar, acabou, bicho. E daí eu achei um canal que chama Metaracanga no YouTube. E tem vários vídeos de luzes atuais de lá. Isso é muito legal, cara. Ver se eles podem disponibilizar pra gente colocar no Instagram. Manda mensagem pra eles, é muito legal. Eu peguei vários comentários de gente embaixo, porque o que mais tem é isso. É gente relatando coisa nos comentários desses vídeos ali da Pedra da Gávea, que tem muito, mano. E você vê claramente a luz piscando, claramente várias luzes de várias cores diferentes, vários trajetos diferentes, elas se batem, elas se juntam, vazam. Que legal, cara. Preciso muito ver isso. Saca só, o relato da Mariana. Na noite de Réveillon, dia 31/12/12, estava com 3 amigas e vimos durante algumas horas essas luzes na Pedra da Gávea. Fiquei tão intrigada que resolvi procurar e achei o seu vídeo. O mais interessante de ontem foi porque tinha umas 4 a 7 luzes em lugares diferentes, inclusive no meio do paredão, entre parênteses, nariz. Sim. Mandamos sinais com flash da câmera e fomos respondidas. Olha que louco. Tipo, dá pra mandar com a câmera, você faz... faz aquele SOS. Código Morse. Código Morse. A galera que faz isso com o OVNI geralmente é respondido. Sabia dessa? Isso tem muito relato, mano. Eu não sabia. Se você vê um OVNI, tenta mandar um sinal de luz pra eles que eles respondem. E também se você fala com eles telepaticamente, geralmente eles fazem alguma coisa também. Tipo, vai pra esquerda. E daí eles vão pra esquerda, vai pra direita. Uou! Então tem tipo essa conexão mental. Eles estão sempre observando quem tá observando eles. E aquela sensação de ser observado e tudo mais, né? Quando o seu aparelho tá funcionando, né? Porque eles geralmente desligam tudo ao redor, né? Que estática. Louco. A Abi mandou assim: morei em um sítio no anil em Jacarepaguá. Fala Jacarepaguá 3 vezes sem... Isso. No meio da floresta da Tijuca, numa casinha de bambu com enormes janelas de vidro.
Essas mesmas luzes, olha, apareciam todas as noites por lá, tanto nas montanhas da frente quanto nas minhas janelas. Juro, risos. As janelas davam para a floresta, não haviam vizinhos próximos, mas era bem animado à noite. Não eram pessoas subindo, pois não era possível subir na montanha da frente a não ser por uma única estrada, e eu sabia exatamente a entrada da casa dos meus vizinhos. E na minha janela eu veria as pessoas, no caso. Risos. Adoraria saber do que se trata. Na época eu ficava muito tensa com as proximidades e fechava as cortinas para não vê-las. Igual Vilas Boas, né, cara? Todo mundo via, mas eu via com mais frequência. Possivelmente por prestar atenção o tempo todo. Tinha medo, mas eu adorava saber que elas estavam lá. Eram lindas, brilhantes e às vezes coloridas. Que legal! Que massa, né, Nossa, eu queria muito trocar uma ideia com essa pessoa. Cara, procura esse canal. Metaracanga, Gávea, você vai ver um monte de vídeo de luz da Pedra da Gávea. É incrível, cara, de legal. Que legal, vou ver. Então lá é um lugar místico brasileiro clássico, cara. E simplesmente acessível pra todo mundo, né? Se você tiver coragem, vão conseguir subir uma trilha nível 1. Nível 1 e físico, né? Ter físico pra subir. Exatamente, você tem que aguentar. Nossa. E é isso aí, cara. Eu fiquei lembrando daquele vídeo que a gente viu do OVNI em Peruíbe. Que eu mandei pra você no Instagram. É a mesma pegada, né? É o mesmo estilo. Nossa, e eu fico vendo, pensando assim, tá, como que isso seria uma montagem? Até que dá pra fazer, mas a hora que ele chega perto do mar e aí fica o reflexo na água, cara, é muito incrível. Eu fico imaginando ver isso na Pedra da Gávea, sabe? Uma luz, sei lá, essas várias luzes se espalhando e voltando. E ver pessoalmente, isso, assim, deve ser bem louco. Exatamente isso, cara. Ver pessoalmente vai ser, que nem ela falou, é emocionante, né? É bonito até. Tem essa questão de que você pode ser abduzido, blá, 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 mas é bonito, né? E isso também é legal, que algumas pessoas, as pessoas que elas são meio abduzidas, elas são meio escolhidas, né? É sempre a pessoa que tem mais interesse. Tipo Vilas Boas, ele se ligou na luz desde o começo. O irmão dele ficou meio, Depois a luz veio incomodar e aí a luz ficou aparecendo pra ele. Quem vai atrás, né? E tem outros casos que entrar assim. Na fenda da caverna que descobre, né? Meio que a luz escolhe, assim. A curiosidade matou o gato, né, cara? Se você vai atrás, você descobre. Louco. Nossa, cara. É isso aí. Show. Pedra Fenícia da Gávea. É isso aí, cara. Mais um episódio. É isso aí, cara. Nossa, cada mais história um pouco de praia, um pouco de mar, uma coisa maluca. Isso, nossa, esse foi totalmente praiano, é verdade. Totalmente Havaí. A gente ainda fez um de Fernando de Noronha. Ó, quem sabe daqui um ano a gente não faz um Só na Névoa em Acapulco, igual do Chaves, assim. A gente sai viajando, né, cara, num navio. A gente vai parando em todas as praias, pegando as lendas. A gente, quando o canal for gigantesco, a gente vai fazer um cruzeiro Só na Névoa. Isso, cara. A gente pega um veleiro. Porque a gente gosta bem pouco de praia, um vlog, de mar. Nossa, vai ser da hora. Só no navio. Só no navio. Só no navio vai se chamar o cruzeiro. É isso aí. Então é isso aí, galera. Segue a gente. Dá 5 estrelas aí no Spotify, que a gente quer avaliações, colecionadas avaliações. Isso, as 5 estrelas ajudam bastante a gente no Spotify. Se você tiver no YouTube, curte. Isso. Né? Curte, comenta, compartilha. Manda pras pessoas, se gostar. É o que mais ajuda a gente a compartilhar com seus amigos, com sua família e tudo mais. Então é isso aí. Curte o Shorts. Agradecer ao Alex, como sempre, pela mesa. Tchim, muito obrigado. E a gente tá preparando um especial de Halloween aí. Isso, então... o Michael Bay topou, cara. Isso, cara. Vai ficar muito maneiro. Fiz um video call com ele na sexta. Aí ele falou, mas é claro! Nossa, é claro, cara, que eu faço! Então ele aprendeu português. Eu amo Só na Névoa é incrível! Ai, cara. Aí ele perguntou quantas explosões. Eu falei, só 2, que é o que cabe no orçamento. De R$15 uma ele coxinha. Se decepcionou e que ele queria 72. Vou reciclar umas cenas do Transformers, já que vocês vão pagar só R$15 uma coxinha. Mas ele topou porque ele gosta do podcast. É isso aí. A gente só não vai conseguir o Clint Eastwood que ele não gosta da gente. Que ele zoa, a gente zoa ele demais. Ele não gosta. Mas tudo bem. Por enquanto. Alright. Goodbye, galera. Valeu, meu povo. Até mais. Adiós. Valeu.